Fala, Daniel, te botar aqui pra dentro. Pessoal, boa noite. Hoje é uma quinta-feira, né? Pelas minhas contas. Estão ouvindo aí bem? Tudo bem? Pô, E aí, campeão? que honra encontrar esse paladino do processo civil. E aí, Daniel, pô, que satisfação, cara, estar conversando contigo. Você é um Toda daqueles minha, caras meu que velho. que a gente levanta a bola, mas levanta de coração, sabe? Porque, porra, eu sou muito fã, cara, de tudo que você escreve. Pô, um cara jovem, mas que tem uma dimensão colossal no Brasil. Realmente, assim, joga o processo de lá pra cima, inspira uma geração. E, então, realmente não tem como não te admirar. Além da capacidade de trabalho, que é um negócio também impressionante, né? E isso é o que realmente, esse tipo de gente que inspira e que me faz, enfim, querer andar para frente, apesar de todos os compromissos. Então, pô, obrigado por ter topado essa conversa. Tenho certeza que vou aprender muito contigo. Um tema, porra, que tá super em alta aí para você agora, então vai dar vários spoilers aqui do teu novo livro, né? Que é isso, pô. Primeiro, eu quero dizer que pra mim foi uma alegria, Zé Roberto, estar junto contigo. Quero dizer que a admiração é recíproca. É muito bom saber que as gerações se sucedem, que a gente está aí sempre numa corrente, podendo conversar para pensar nas melhores soluções para colocar as coisas para funcionar. E eu tenho certeza que, enfim, estamos no mesmo time, estamos trabalhando junto e vamos fazer gol. É isso. E nosso time, por acaso, aqui seria o Inter ou seria o Grêmio? A título de, ou o Grêmio, né, cara? Caxias? No Grêmio, né, cara? Eu prefiro o Libertadores, Grêmio ó. também, pô. Eu te falei que eu Pô, fui no Beira-Rio, né? Mas, porra, mas o Grêmio é muito maior que o Inter, pô. pô, mas não tem Claramente maior. comparação, né, cara? É E, assim, e dentro ontem, da Série B, muito maior. ontem deu a lógica, né, cara? Libertadores, Grenal, tudo como sempre É, deveria tudo ser. normal. Velho Deu normal, velho Grêmio. normal. Daniel, meu querido, pô, você tem um monte de livro, cara. Eu ia até te perguntar, porque isso é o dever de casa que eu devia ter feito. Mas eu sei que várias obras tuas ali, que já são paradigmáticas, cooperação, Cortes Superiores e Supremas, precedentes, elas são fruto do que é mestrado, doutorado, pós-doutorado, necessariamente? Não. Não, cara. O que aconteceu foi o seguinte: o meu colaboração é fruto do meu doutorado, é minha tese de doutorado, que eu defendi em 2007. Eu converti o meu mestrado em doutorado, então eu não tenho uma dissertação de mestrado, eu não sou mestre, eu sou doutor direto. Ah, é? E isso. E aí o meu logo depois que eu escrevi o colaboração, eu escrevi o antecipação de tutela, que ele saiu em 2012, que é um diálogo crítico que eu empreendo lá, né, partindo do Calamandrei, claro, da doutrina mais tradicional, do Galeno, do Carlos Alberto, do Bedak, mas fazendo um diálogo crítico com o Ovídio e com o Marinoni também, né, que é uma linha também mais crítica do tradicional. Aí depois veio o Cortes Superiores e Cortes Supremas, que é a tese de pós-doutorado, que eu escrevi lá com o Taruf, que eu escrevi lá em Pavia mesmo, na Itália. E o Precedentes foi o passo seguinte, foi o livro que eu senti a necessidade de escrever, porque depois que eu escrevi Cortes Supremas, eu digo, bom, então tá, então agora falamos sobre Cortes Supremas, vamos falar sobre Precedentes. Né? E a coisa Exato. Não, foi. tem uma linha editorial aí clara, né? As coisas vão se encaixando nos teus estudos. É interessante esse paralelo com a doutrina italiana, que é uma coisa quase que obrigatória no Brasil, né? A gente tem uma forte tradição aí, pelo menos uma identificação, né? Com a Itália. É, O Tarufo mesmo em Pavia, eu conheço um monte de gente que vai fazer lá um sanduíche, passa lá. O pessoal fala hiper bem dele, cara. Tenho até uma curiosidade. cara, ele é um queridão, bom, primeiro é um processualista, assim, né? O cara começou a trabalhar na década de 70, né, velho? Levou o mundo, ele dá aula em tudo que é lugar do mundo, Estados Unidos, China, Europa inteira. É um cara ainda hoje muito ativo, acabou se convertendo num amigo meu. A gente tem coleções em conjunto, tem vários projetos em conjunto, tem o Justiça Civil dos Estados Unidos ao Brasil, Justiça Civil da Itália ao Brasil dos 700 a hoje, que saiu em 2018, meu e dele, que no fim era uma tradução de um livro dele da década de 80, que a gente resolveu aumentar e eu fiz uma comparação com o Brasil. Maneiro. E ano que vem vai sair o Justiça Civil dos Estados Unidos ao Brasil, né? Que é um embrião, é o livro dele e do Hazard, que saiu na década de 90, em 93, que eu também fiz a mesma coisa, traduzi o American Civil Procedure, né? Que eu traduzi e fiz notas de comparação com o direito brasileiro. Ficou bem legal, vai ser bem Pô, bacana. E é excelente. um cara de gente Isso de jeito fina. comparado, isso do jeito comparado processual, eu vou estar falando, se eu falar qualquer besteira, dane que você é professor, eu sou aluno mesmo.
Mas eu tenho a impressão assim, que na doutrina brasileira a gente tem relativamente pouca coisa de direito comparado, assim, né? Obras destacadas pro direito comparado assumidamente. É, Tem. o que é curioso, né? Porque tanta gente que estudou lá, a gente cita muito doutrinador lá de fora, mas assim, obra comparando, né? E o processo é algo tão comparativo, é engraçado como a gente tem pouco. A gente tem pouco. E eu acho que, mas é aquela coisa, isso tende a mudar. Agora a gente, eu até fiz a tradução de um livro bem legal, cara, que saiu pela RT, do Donde, Anzanelli e Comolio, né, Processo Civil Comparado, que é da Escola de Pavia. E é um livro, cara, assim, totalmente atualizado sobre o processo civil comparado. Vale a pena a galera estudar, enfim, vale muito, Zé. Assim, é difícil de achar, a editora assim, esgotou rápido, mas vale a pena, assim. Mas é um livro de italianos, né? Não é um livro de brasileiros. Mas eles citam Certo. muito o direito brasileiro, citam o direito russo, direito asiático. Não é só civil law, common law. É uma coisa Sim. legal, uma coisa arejada. Vale a pena. Maneiro. Pô, Daniel, e é interessante perceber que assim, a gente tinha um pouco daquela ideia da cassação lá italiana, né? Isso é mais forte lá, mas o nosso modelo já se divorciou disso há um tempo, ou não? Como é que você enxerga isso? E você acha que a gente já tem cortes supremas ou a gente ainda está na cortes superiores? Como é que você Ah, enxerga essa evolução também? essa é a melhor pergunta, né? Essa é a melhor pergunta. Resolve E, só isso. cara, não, mas essa é a pergunta decisiva, Zé. E tu tá no Supremo aí agora, tu vai perceber claramente que a gente tá fazendo uma transição muito clara, tá? Há bastante tempo já. Por quê? Porque a ideia lógica é a seguinte: a Corte de Cassação francesa, italiana, trabalhavam com a lógica da corte de controle, né? Que é controlar erros e acertos de todos os casos olhando para o passado, visando uniformizar a jurisprudência, né? Aqui compreendida como uma reiteração de julgados, declarando sentido supostamente unívoco. Essa é a lógica. Lá pelas tantas a gente começou a perceber que, cara, esse modelo não tem como funcionar. Não tem como funcionar por razões teóricas, porque, de fato, quando a gente decide, quando a gente interpreta o direito, a gente decide sobre o significado do direito. Isso é uma realidade, todo mundo que trabalha com o direito. Vou redigir uma petição, eu sei disso. Tu redige uma petição, tu sabe disso. Bom, não precisa estar no Supremo para a gente saber disso, mas estando no Supremo é ainda mais claro isso, né? Decide o significado do direito. E se isso é verdade, então a lógica da corte não é a lógica do controle do caso a caso, do erro e acerto. A lógica da corte é a lógica da interpretação a partir do caso, né? Para dizer qual é o significado do direito e como eu devo pautar o meu comportamento. Bom, e se isso é verdade, então a Corte Suprema ela forma precedentes para o futuro, né? Para organizar a maneira pela qual eu identifico o direito. Bom, se esse é o panorama, não precisa dizer assim 1000 vezes a mesma coisa, né, cara? Tem que dizer, sim, poucas vezes e bem. Tem que trabalhar pouco para trabalhar bem. Essa é a lógica central da coisa. Sim, exatamente. E não, isso é interessantíssimo. Eu ia até te perguntar, porque a gente no Brasil, agora também acabou que eu entrei no mestrado em 2016, né? E antes tinha uma visão muito de graduação, muito rasa. Mas eu ainda tenho a impressão de que a temática dos precedentes com o Código de 2015 ela foi alçada para outro nível, assim, sei lá, de luzes mesmo, né? De modinha acadêmica, enfim, a produção aumentou muito, talvez para as novas espécies, próprio RDR, né? Você, em síntese, IRDR repetitivo, repercussão geral, que acaba ainda sendo uma coisa meio esquisita, mas seria o repetitivo do STF, né? É, isso para você é precedente? A gente pode ter o nosso precedente, o precedente tem que ser naqueles moldes do common law. Bom, essa é uma boa pergunta também, né? Vamos começar da seguinte maneira. Não existe, sim, um conceito de precedente certo, né? A gente trabalha com direito, o direito trabalha com cultura, né? Então, se a gente trabalha com a cultura, isso significa dizer que é tudo e tudo é produto da maneira pela qual a gente trabalha. Não existe nada em rerum natura, né? Não está no reino animal, vegetal, mineral. É direito, é cultura. Então, não existe um conceito certo de precedente. Existe um conceito de precedente que pode funcionar para determinadas funções. Eu acho que a primeira coisa é essa. Então,
Segunda coisa importante é que eu também concordo contigo. Eu acho que o tema do precedente ele ganhou uma visibilidade enorme com o Código de 2015. Eu tinha pouca coisa escrita antes de 2015 sobre precedente, em termos de monografias, né? Eu tinha ali lá o livro da Paty Perrone, que agora é tua colega aí no Suprema, a assessora Barroso, é professora aí também, a Patrícia Perrone. Eu tinha o livro do Marinoni, logo na sequência, Precedentes Obrigatórios. Estou falando desses dois livros porque eles partem da ideia de obrigatoriedade do precedente, né? Tem o livro do Tucci anterior, mas que fala um pouco mais sobre precedentes persuasivos, que é um excelente livro também, mas uma pegada um pouquinho anterior. E depois, quando começa o novo código, começam a aparecer livros sobre precedente. Tem o livro da Paulinha Pessoa, que também é tua colega no Supremo, da Itapa Rosa, uma querida amiga, eu vi que ela entrou aí na live também. E aí, a produção sobre o precedente começa a mudar um pouquinho, Zé. E aqui a gente começa a ter que pensar o seguinte: alguns autores começam a colocar a tônica do precedente desde a perspectiva da gestão de casos, que é uma perspectiva legítima. E aí eu poderia ampliar bastante o tema do precedente, né? Poderia colocar aqui dentro IRDR, poderia colocar IAC, recursos repetitivos, né? Essas coisas entrariam aqui, todas elas. E existem outros autores, como é o meu caso, por exemplo, em que eu procuro restringir a ideia de precedente à unidade do direito, a tutela dos direitos em geral pelas Cortes Supremas. E basicamente por quê? Porque na minha avaliação o precedente tem a ver com a palavra final, ou pelo menos com aquela palavra final naquela rodada institucional, né? Sim, o Supremo fala, o STJ fala, ninguém mais fala até que o Congresso fale, até que o Executivo fale, e isso comece de novo o amadurecimento de um dado tema na sociedade. E por essa razão eu coloco a tônica no precedente na ideia de segurança jurídica, liberdade e de igualdade. Então, depende da perspectiva, e não tem certo ou errado aqui, né? Na minha avaliação, é melhor compreender e a gente consegue responder melhor aos problemas do direito brasileiro vendo o precedente na perspectiva das Cortes Supremas e o IRDR e o IAC como meios de uniformizar e dar respostas uniformes para, por assim dizer, questões repetidas. Quase que assimilando ao processo coletivo, como tu faz lá com o livro do Dalla. Entendeu? Aliás, parabéns pelo livro, do processo coletivo. Obrigado. Tô ansioso aí, cara. E pior que eu já entreguei esse livro recebeu no o final do ano física aí, ainda passado. Não, cara. Eu mandei no final do ano passado e vi essa pandemia enrolando. Vai sair em novembro, cara. Esse ano aqui, porra, é pior que pare filho isso, cara. Uma ansiedade monstra, cara, de ver esse livro, Mas, pô, é não, um mas livro muito legal. tá lindão a capa, né? Ficou, Mas a né? ideia é essa. Eu insiro até os precedentes, enfim, ou as formas de uniformizar o direito aí, né, numa gestão de processo. Vinícius Lemos que usa essa expressão gestão de estoque, né, processual. Tem um pouco disso mesmo. Para mim, até essas duas finalidades, elas estão muito ligadas, né, inegavelmente, essas duas funções. Como uma tutela coletiva pela via incidental, porque quando tem a fixação de uma tese, aquilo ali tem uma eficácia praticamente difusa, assim, né? Quem está submetido ao ordenamento, na tese, em teoria, tem que se submeter àquilo. E aí eu te faço até uma pergunta que tem a ver com a minha pesquisa do doutorado. Para você, fora do judiciário, né? A gente só fala de tudo menos de reclamação. Fora do judiciário, a administração pública, muito concretamente, né? Ela não está obrigada a seguir essas teses fixadas pelos tribunais e, sobretudo, os precedentes das Cortes Supremas. Não é uma atrocidade que o INSS tenha um entendimento contrário ao do STF? Não é uma loucura Não, isso? assim, isso é uma atrocidade tão grande que não dá nem para comentar, mas eu acho bom comentar para que as pessoas tenham a perfeita compreensão do que significa no Brasil esse tipo de coisa. Isso não é só um impacto e um desserviço para o cidadão, para a cidadã. Isso é um desserviço para toda a justiça civil, para toda a comunidade. Mas isso tem um erro arraigado. E é importante que se denuncie esse erro arraigado. O que está na origem dessa compreensão de que a administração pública pode resistir, entre aspas, a esses precedentes? Uma noção arcaica a respeito do que significa interpretar o direito. Eu acho que todo mundo que está submetido à ordem jurídica está submetido à interpretação que o Supremo faz da Constituição. Lógico.
É. Todo mundo que está submetido à ordem jurídica está submetido à interpretação que o STJ faz da lei federal. E por uma razão muito simples. Porque não existe um texto sem interpretação. A norma, eu costumo grifar isso nos meus livros, a norma é sempre o produto da interpretação. E como nós temos desacordos interpretativos sobre os significados do direito, tem uma longa tradição de autores e teóricos do direito sobre isso, do século XX, a gente pode voltar a falar sobre isso, mas existe uma longa tradição que vai culminar com isso. Então a resposta é muito simples, pelo menos desde o ponto de vista metodológico, do método, do meio pelo qual eu vou chegar às respostas do direito, eu não tenho que questionar a interpretação dada pelo Supremo. Eu tenho que tomar a interpretação dada pelo Supremo e pelo STJ como direito vigente. A lei é a lei interpretada. A Constituição é a Constituição interpretada. Pelo menos desde o ponto de vista metodológico. Eu acho que esse ponto é importante, Zé. Esse ponto é muito importante. E formação do padrão de conduta, né? Informação do padrão de conduta, porque a última análise é isso, né? O direito serve para regrar as condutas, enfim, do dia a dia, sociais. E se a gente não tem certeza a respeito do que pode e do que não pode, é interessante, tem até um artigo, eu até cito lá na minha dissertação, que um dos valores que fundamentaria esse sistema de precedentes ou de uniformização por repetitivos, enfim, seria a liberdade, porque de fato a gente não consegue agir livremente se a gente não sabe o que pode ser feito e o que não pode, né? De fato é uma premissa anterior, assim. Não, Está fora de qualquer discussão de coisa julgada, eficácia. É anterior, né? A formação da própria norma jurídica, né? Não, o Estado de Direito, e assim, para mim é muito claro, o Estado de Direito, ele tem 3 princípios fundamentais: liberdade, igualdade e segurança jurídica. Isso é inquestionável. E a segurança jurídica, ela não é um fim em si mesmo. A segurança jurídica é um princípio que visa viabilizar a igualdade e a liberdade. Se eu não conheço o direito, eu não sou livre. Eu não tenho como me autodeterminar. Tem aquela clássica frase do Bentham, que é atualíssima. Tá certo que o Bentham falava sobre isso para criticar o precedente persuasivo na versão do Blackstone e para implementar a codificação do direito inglês, mas a verdade é que o direito que varia de acordo com o caso concreto, e, portanto, quando eu não tenho valor vinculante ao precedente, eu tenho um direito que é feito para cachorros, que não se autodeterminam, que só sabem se acertaram ou erraram depois que ganham um afago ou um tapa no focinho. É o dog law. E é dog law por quê? Porque justamente corta com a liberdade. Então nós estamos em pleno acordo, estamos totalmente afinados nisso. Sim, pô, enfim, se eu não tivesse afinado, eu ia me afinar agora, pô. Mas é verdade, é um sistema que não fecha, pô. A coisa não fecha. Não, dá pra ver que você, pô, é alinhado com o Marinoni também, né, Daniel? Não é à toa que você tem uma produção monstra conjunta. O Marinoni, aquele livro dele realmente é, porra, paradigmático. Não tem ninguém que pretenda escrever sobre precedente que não tenha lido aquele precedente obrigatório, que é muito bom. E, de fato, ele tem uma produção, enfim, que eu não sei também como vocês dois conseguem isso. Quantas horas você dorme por dia antes, mais nada assim, pô? Cara, eu durmo 6 horas, 7 horas, normal. Mas o grande lance é a organização, cara. Eu sei que tu fala sobre isso. E o lance é a organização, cara. Sim, o que acontece é que eu, pelas manhãs, normalmente escrevo e estudo, né? Sei lá, começo a estudar, escrever lá pelas 8, vou até às 11h30. Aí detalhe que eu cuido dos assuntos do escritório, né? E a gente é sócio, eu e o Marinoni ainda. Então, a gente tem um escritório que é um escritório com poucas causas, mas com causas boas, tal, causas relevantes, mas a gente consegue organizar bem as coisas, entendeu? E aí, detalhe, cuido das coisas da firma, tal. E aí, de noite, assim, cara, eu fico até às 7h30, 8 horas, envolvido no trabalho, depois eu descanso, cara. Sim, não. Só se eu tô muito fissurado escrevendo alguma coisa. Senão, tá tudo certo. Não tem mistério. Não, isso aí é um segredo esse, né, Daniel? Pô, é uma constância ali. Eu nem vou falar que é constância no pouco, porque até é bastante, né? Você gastar as manhãs todas de 8 às 11, isso aí, você pensa, no curto prazo já é monstruoso. No médio, então, a quantidade de coisa que você lê e que você produz é tremenda, né? E também quantos anos você tá nessa, né, Daniel? Cara, 16 anos. Meu primeiro livro foi em 2004. Mas assim, ó, Zé, vou te dar a conta. A conta é a seguinte: se tu escrever uma página todos os dias,
no final do ano tu tem um livro de 300 páginas, velho. Isso é A uma conta é boa. essa. Cara, Cara, isso é aí uma tu senhora bota conta. assim, ó. Os meus últimos livros são livros com 200 páginas, 100 páginas. O Reclamação, por exemplo, tem 120 páginas, velho. Tá, escrevi agora na pandemia, tá? Porque ele estava na minha cabeça, enfim, é uma continuação do projeto dos outros livros. Mas, velho, é escrever todos os dias. Se tu escrever todos os dias e tiver o ritmo de jogo, tu continuar batendo aquela bolinha todo dia, pô, vai chegar lá, vai dar tudo certo. Agora, não dá pro cara, velho, querer simplesmente correr uma maratona do dia pra noite, né? Aí não Exato. rola. Não rola. Não vai E não, rolar. não sustenta, pô. O cara consegue apagar um fogo, mas o cara não vai ter uma carreira, né? Essa é a É. verdade. Então o cara tem que ir devagarinho, todos os dias, bonitinho, né? Que dá certo. O cara tem que ir Você tem uma direitinho. lista de leituras, assim, do tipo, coisas que eu gostaria de ler, vou ler esse, vou ler aquele, tá organizada nesse nível ou não? Cara, eu tenho tanto, eu nem sei, assim, acho que até por temperamento. Porra, cada dia eu acordo, eu quero ler um negócio assim, se eu não tiver um projeto, tipo assim, eu vou escrever um livro, também foi isso na pandemia, eu tava com, e tem um monte de projeto de livro. Aí veio o negócio lá que eu escrevi de posse e uso capião, né, a parte processual, um projeto que eu tinha, acho que eu vi com o Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele tinha parte material, fiz a parte processual. Aí quando eu tô assim, num projeto em si, aí dane-se, que eu sei que é para fazer, eu leio tudo que tem sobre aquilo, sintetizo e escrevo. Agora, se eu não tiver claramente meu projeto do momento, cara, hoje mesmo pensei, eu tinha que fazer uma lista de livros que eu preciso ler, mas isso aí já faz 4 anos que eu falo que vou fazer essa lista. Você tem modelo dessa lista para mim? Não, cara, eu não tenho. É que eu faz tempo que um livro se encaixa no outro, né? Eu tô sempre com livros aí. Bom, primeiro que eu tenho livros de literatura e livros de direito, né? Porque eu leio muita literatura. Eu leio todos os dias livros de literatura. Isso é uma coisa que, cara, eu Nessa de comecei. manhã também? Não, não, aí que tá. Literatura, velho, eu leio antes de dormir, né? É régio. Na verdade, agora, até antes de falar contigo aqui, eu tava dando uma biscoitada. Eu tô lendo agora os 5 volumes do Ditadura do Hélio Gaspari, tá? E então agora, assim, que sobrou um tempinho, eu tava ali lendo o 4º volume, que eu tô terminando de ler. Mas se não, eu leio antes de dormir. Cara, e assim, ó, literatura é essencial pra gente que escreve. É essencial, velho. Eu leio há 1000 anos, tá? E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. E aí sim, eu tenho um monte de livro aqui, cara, que estão na lista aí para eu ler, tá? Um monte. E só aumenta, não diminui nunca. E os livros de direito não, cara, eles são ocasionais, né? Tem a ver com o que eu estou escrevendo. E tem a ver com os meus interesses no momento, né? E aí é aquela coisa. Bah, tô escrevendo sobre reclamação. O que que eu fiz? Eu tinha uma ideia na cabeça, eu queria examinar os problemas lá da Justiça do Supremo do STJ e defender uma tese da reclamação aderente. E eu tinha que examinar tudo que se escreveu sobre reclamação no Brasil. O que, que eu fiz? Peguei minha biblioteca, vi tudo que tinha sobre reclamação e comecei a ler. Comecei a ler. Aí você sintetiza, você marca no livro, como é que é isso? Você Cara, é o bota e vai seguinte, juntando tudo no arquivo, tu ficha, como é que tu não, faz essa não parte? tem ficha de leitura, cara. Eu não, assim, eu acho que cada Sim, um lógico. tem o seu método, tá? Acho que funciona para cada um. Mas eu, particularmente, não faço ficha de leitura, eu faço esquemas nos livros. Então, por exemplo, É eu mais rápido. boto post-it, boto na última capa lá, na última página tal, tal assunto, página tal, tal assunto. Aí boto os importantes do lado, boto uns negocinhos. Faço coisas assim, né? Aí depois você já sabe mais ou menos onde tá, quando vai concatenar tudo, tu dá uma consultada, já é Pum, mais fácil. Exato. é isso aí. Eu acho que é por aí, cara. É um E trabalho ficha mais de. sábio mesmo. Cara, porque assim, ficha de leitura eu acho que tem muito retrabalho aí, sabe? Exatamente. Acho que Retrabalho não vale a brabo mesmo. pena. O teu livro Cortes Supremas e Cortes Superiores eu tenho resumido, se quiser. Eu posso te mandar. Assim, Obrigado. esses muito bons eu resumo, mas de fato, cara, se for fazer isso com tudo, que seria o perfeito, você não faz nada. Porque o feito é melhor que o perfeito, né? Eu Cara. já me liguei também, que é uma burrice querer botar tudo, resumir tudo à parte, porque, enfim, na hora de consultar é mais fácil. Mas qual é a chance de você voltar para consultar todos os livros? Eu também, acaba que quando a gente escreve, a gente estuda também, né, Daniel? Para Não, você deve esse é ser um isso ponto ainda, também. né? O cara que escreve estuda 2 vezes, né? Então, escrever. Minha carreira foi assim: eu sempre primeiro escrevi, primeiro estudei, e aí depois eu dava aula, pensava em coisas
diferentes e tal. Mas tem uma coisa que tu falou agora, Isa, que eu acho que é muito importante de grifar pra galera, que é o seguinte, o perfeito é inimigo do feito, velho. Não tem. Eu conheço muita gente brilhante e tal, e que não tira os projetos das gavetas. Por quê? Exato. Porque quer sempre melhorar o projeto, quer sempre colocar uma notinha a mais, quer sempre fazer, tá assim, lendo, bah, mas saiu um livro novo que eu preciso ler, resenhar. Cara, não precisa. Vamos com calma, vamos fazer as coisas, vamos publicar a primeira edição, se o livro pegar, se for legal, na segunda edição a gente melhora, Isso que eu e ia te assim a gente perguntar também, vai. Daniel, porque você tem vários livros ali que são próximos na temática, né? E aí, como é que você organiza na tua cabeça isso? Olha, esse livro aqui tem coisas que eu vou botar nele numa segunda edição, ou isso justifica um livro novo? Como é que a gente Não, abandona um livro? Por exemplo, porque se você quisesse, tu podia estar fazendo o Corte Suprema e Superiores até hoje, inserindo podia. precedente, reclamação, ia estar uma Bíblia, né? É inteligente isso? É burro fazer isso, né? Cara, Ou eu vou o te que que dizer o você acha? seguinte, eu vou te devolver a pergunta te fazendo uma pergunta muito simples. Se tu tiver que ler um livro de 80 páginas ou um de 300, o que que tu vai fazer? Pô, eu vou ler o de 80, cara. Claro, Ainda vou pular a bibliografia, preparo. cara. Então eu vou te contar uma que aconteceu comigo e com o Marinoni, que é hilária, tá? Essa mesmo Marinoni é hilária, porque representa bem isso e eu nunca esqueci disso, cara. Foi o seguinte, a gente estava indo despachar um caso com o ministro Rogério Schietti, tá, lá no STJ. Tava eu, o Marinoni e o Pita, que é um amigão nosso, que é advogado também. A gente estava advogando num caso. A época, é um caso que estava na corte especial, e aí, Ah, tá. portanto, fomos falar com o Schietti. Muito bem. Cara, e a gente tinha recém-lançado. Eu tinha lançado o Cortes Supremas, 2014. Eu lancei em 2013, tá? E o Marinoni lançado o STJ enquanto corte De precedente. de Muito bom. precedentes. Agora tu vê o seguinte, o Marinoni é um cara muito mais conhecido que eu. Não vou nem discutir, é um cara mais velho, tá mais na estrada. Qual era a lógica? A lógica era do ministro, obviamente, ler o livro do Marinoni antes do meu. Não há nenhuma dúvida e não tem nenhum problema quanto a isso. Tá tudo certo. No entanto, chegamos lá os dois, eu, o Marinoni e o Pita, tal. Os três, né, o Marinoni e o Pita junto. E aí o Schietti disse assim, pô, Mitidiero, pô, pro Marinoni, Pita, prazer em receber vocês, mas Mitidiero, acabei de ler teu livro, velho, pá, ali no sábado. Excelente, cara, muito bom. E de fato ele tinha lido, começou a citar em 2014 o Corte Supremas, tá? Em vários votos. Aí eu acho que ele meio que se deu conta, né, que talvez ele tivesse o livro do Marinoni ali também, né? Aquela coisa que tu bate, te dá conta que tem que fazer alguma coisa. Ele olhou para o Marinoni e disse assim: pô, Marinoni, comprei também o teu livro, né, excelente, tal, tô lendo, mas resolvi ler o do Daniel antes porque é mais fininho. É, Tá aí, cara. A e foi uma resposta tá verdade aí. mesmo. A resposta está aí. E eu acho que é isso aí mesmo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever cada vez menos, indo cada vez direto ao ponto. Aí o Marinoni depois escreveu Ética, né? Que é mais Olha fino aí, ó. ainda. Olha aí, olha aí. Cara, isso aí já foi efeito daquela conversa, velho. Exato. E claro, aí tu vê, tem uma lógica, tá? Porque foi assim, eu publiquei o Corte Supremas em 2013, eu publiquei o Precedentes em 2016, aí em 2017 veio a ação rescisória, meu e dele. Aí, em 2019, veio o recurso extraordinário e o recurso especial meu e dele. Mas esses dois livros, eles decorrem da nossa atuação como advogados, né? Então, a gente resolveu escrever juntos. Mas são, por assim dizer, decorrências dos livros de cortes de precedentes que nós temos. E aí, depois, pintou esse de reclamação. O livro de reclamação, cara, é um livrinho curto, que ano passado eu advoguei num caso de reclamação no Supremo, que foi bem bacana. Outro no STJ, que foi bem bacana também. E minha mulher, a Vitória, disse assim: pá, Dani, acho que tinha que escrever um livro sobre reclamação, porque, cara, é um ponto específico, tem tudo a ver com a tua tese, tese dos precedentes, as Cortes Supremas, e vai ficar bala. E eu digo assim, cara, quer saber? Vamos com tudo. Aí E não sentei e tem muita escrevi. coisa, né, Daniel? Não tem muita coisa de reclamação. É, Tem. assim, atual. Tem o livro do Marcelo Navarro lá, né? Também. É, cara, que é grande até. Outro dia encontrei ele, é Pô, antigo, né? o Pô, livro o do negócio é desse Navarro, cara, tamanho.
o livro do Navarro é do caralho, mas é enorme, velho. Então é Enorme. aquela coisa. Pá, o cara, eu particularmente li, tá? O livro do Navarro, mas é enorme, velho. É É. enorme, é excelente. Aí tem o livro do Gustavo Azevedo, que é excelente também. Pô, tem do Morato, tem vários livros bons sobre reclamação. Só que é o seguinte, no ponto que eu queria examinar, tá, que é o ponto de saber se o precedente tem a ver com a decisão, quer dizer, que a reclamação tem a ver com a decisão ou com o precedente, aí esse ponto era normalmente, por assim dizer, não tão tratado como eu achava que deveria ser tratado. Sim, agora que como foi incorporado pelo código, né, os manuais estão tratando de reclamação, mas trata naquele feijão com arroz. E a verdade é que tem várias interrogações ainda não respondidas, né? A própria natureza jurídica da reclamação, eu ia até te perguntar isso. Virou ação agora, já era ação antes? O que você acha? Cara, Um código pode mudar isso, assim, com essa não, para facilidade? mim é o seguinte, já era ação e continua sendo ação. Claro. Já era ação e continua sendo uma ação. Tem começo, meio e fim, velho. É estilo É. Fábio Júnior, cara. É caça e caçador, tem começo, meio e fim, sabe? Essa é uma referência mais antiga, assim, eu não vou ficar usando, Gostei. tá? Tem a ver com as metades da laranja também, não É tem a ver? exato, é É o começo, meio mesmo e livro. fim. É, então é o seguinte, cara. Tem começo, meio e fim é ação. Não tem erro, tá? Começa com a petição inicial, termina com uma decisão, tutela dos direitos. Então é o seguinte, é isso, né? A ação, a reclamação é uma ação. Sim. E a meu juízo é E uma ação que visa a prestar eficácia à decisão do caso, né? Aderência ao caso, né? E não a precedentes. sim. Porque precedente para você, me cita um precedente aí, Daniel. Poderia ser uma decisão subjetiva dos tribunais superiores outorgando significado, isso já seria um precedente, independente de qualquer firula de eficácia vinculativa, de previsão de reclamação e tudo isso. Se bem que a reclamação acaba entrando na autoridade ali das decisões, né? Cara, assim, muito claramente, para mim, precedente não tem a ver com outorga de Eficácia. reclamação, não tem a ver com o artigo 927. Reclamação tem a ver com o fato, quer dizer, reclamação não, precedente tem a ver com o fato de eu ter razões necessárias suficientes, universalizáveis de uma decisão, que, portanto, não é uma decisão, precedente não é uma decisão, sufragadas pela unanimidade ou pela maioria do colegiado de uma Corte Suprema. É isso. É isso que é Independente de precedente. reiteração e do Independente de mesmo modo. interação. Vou te dar um exemplo. Exemplos controversos, naturalmente, né? Mas vamos lá. O crime de transfobia, né? De homofobia. É um precedente. Não tem dúvida que é um precedente. Tu também não tem dúvida. Acho que ninguém que está aqui nos assistindo tem dúvida que é um Sim, precedente. Né? Ah, tá errado, tá certo. Não, cara, nem vamos discutir isso. sim, lógico. A gente pode discutir até do ponto de vista moral, do ponto de vista dos limites do direito. Cara, dá para discutir mil coisas, mas o fato é que é um precedente. Tem que Tem ser que ser seguido. tomado como direito vigente. Exato. Casamento de pessoas do mesmo sexo, mesma coisa, é um precedente. Posso Sim. dar exemplos do dia a dia também, né, cara? Não precisa ser só exemplos mais de desacordos morais. A gente poderia usar exemplos mais prosaicos, né? Assim, o senso do Supremo sobre ISS, né? Conceito de serviço. Bom, vamos lá, tem uma mudança no juízo do Supremo sobre conceito de serviço. Um novo precedente abandonou a distinção entre fazer e dar. Bom, tá bem, tá aí o precedente. Embora isso tenha se tomado em repercussão geral, esse caso, mas enfim. O Acaba que fato agora é, o precedente também é o próprio STF. O STJ ainda não, mas o STF, né, tá tão estreito para chegar a algo lá que é difícil não encaixar como precedente. Controle de constitucionalidade é o que você falou, não tem ponto de correr, não tem discussão. A cara, repercussão geral também é vinculativo. Seria uma, sei lá, uma ação de competência originária para você também poderia ser precedente. também poderia, cara. Mas assim, mas o Supremo está, entre aspas, malandro no bom sentido, porque o Supremo agora está sempre pautando assim nos temas mais cabeludos, espinhosos, sempre pauta um controle abstrato e um controle difuso. Tudo junto, uma repercussão geral e uma ação direta. Para não deixar Sim, erro, entendeu? Não tem furo, ó, tá sim, aqui, é ó. verdade, é Tá, tu verdade. pode olhar, olha a pauta do Sim, Supremo aí. É sempre uma repercussão geral e uma ação direta. As coisas, pode mapear, não tem erro. Tá tudo tá assim mesmo. E tu sabe bem isso, tá aí dentro, tá vendo, né, cara? E tá certo, acho que tem que ser assim mesmo.
Então também essas coisas acabam perdendo muito significado. Exato. E assim, e nós como processualistas, cara, como pessoas que trabalham com direito, a gente tem duas maneiras de compreender o tema. Ou nós vamos tomar pé da realidade e vamos procurar orientar as pessoas a respeito de como viver de acordo com o direito, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Ou a gente vai colocar assim a cabeça para baixo da terra e viver tipo avestruz. Não, os precedentes, É loucura. Isso é enfim, loucura. não são Esquizofrenia isso. vinculantes. Então, assim, né, cara, eu acho que é melhor a gente viver de maneira realista, né? Tentando apagar os incêndios, dando tudo certo, mas fazendo o que a gente tem para fazer para tornar o direito mais seguro, as pessoas mais livres e a ordem jurídica mais isonômica. Isso é interessante, bem ou mal, porque, assim, independente do conceito que tenha de precedente, né, o próprio código vai fechando um pouco o cerco em relação a isso, porque quanto mais vai tentando se tornar obrigatório e se forçar um segmento de algo que deveria ser natural, é uma loucura, né? É algo cultural, né, Daniel? É cultural isso? É Me fala cultural. aí, na Itália acontece isso? Cara, na Itália o pessoal também não segue. Na verdade, na Itália, na França, existe assim, uma resistência cultural a se falar em precedente, né? Precedente é um assunto assim estrangeiro, é uma invasão yankee, assim, né? Então Loucura, né? tem isso. Mas acontece que lá, cara, tem muito forte, né, a ideia de juiz de Butch-Lalois, a jurisdição ela voltar com a de la LED, essas coisas Continua assim. isso lá? Sim, abrir os manuais, tu ainda encontra isso É bastante, mesmo, né? entendeu? Não, A na gente França, tá, a gente tá bem avançado, não tá, não, Daniel, em aspecto de direito processual e jurisprudencial. Como é que você vê a- isso no panorama na- mundial aí, Brasil? eu acho que a gente está bem avançado, mas deixa eu só fazer para não fazer injustiça com a Sim. Itália e com a França, tá? Na verdade, os teóricos do direito na Itália e os teóricos do direito na França, alguns teóricos do direito na França e na Itália, partem desses pressupostos aqui, Michel Tropé na França, na Itália o Guastini, esses caras todos partem do pressuposto de que interpretar é decidir, mas a ordem jurídica como um todo, às vezes finge, né? Às vezes finge que os juízes apenas declaram normas jurídicas e que a jurisprudência é uma simples declaração de uma norma pré-existente. E isso impede o desenvolvimento de uma teoria dos precedentes. Então, só para deixar claro que foi isso que eu quis dizer. Eu acho que o direito brasileiro, de outro lado, a gente tem produzido muito sobre processo e nós temos um destaque muito significativo, né, em processo. Né? A gente tem várias lideranças que circulam muito no mundo sobre processo. Do Rio lá tem o Cabral, que circula bastante, queridíssimo amigo meu, na IAPL. Tem muita gente que está, Tereza Arruda Alvinho, Marinoni, pessoal da IAPL que tem trabalhado bastante, né? Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que a gente tem um destaque interessante no cenário que vale a pena, assim, realçar. Mas é aquela coisa, né, cara? Assim, a gente precisa trazer isso para todo mundo, né? Para todos os operadores. A gente precisa entronizar essas noções. A gente A precisa própria desenvolver. magistratura mesmo, né? A Claro, gente deve ver total. muito bateção de cabeça, assim, um desfavor mesmo. Ineficiência completa isso, né? Decisão que descumpre o precedente. E esse alargamento teu conceitual, nem alargamento, enfim, essa tua percepção do precedente, contribuiria muito se a gente tivesse essa clareza, né? No Claro, common law, isso é algo quase óbvio para eles, né? Ninguém precisa total. ficar escrevendo artigo de como é que faz se não cumprir, na verdade. Assim, Cara, reclamação lá, tipo, não existiria. não existe, cara. E assim, ó, na Alemanha, por exemplo, embora eles não falem em precedente, né? Porque, claro, eles não vão falar em precedente na Alemanha, né, cara? Culturalmente não vai entrar. Mas a questão é a seguinte: ninguém descumpre, cara. A Corte Constitucional decide um caso, tá decidido. Ninguém discute nada. Vamos aplicar o direito de acordo com o que a Corte Constitucional decidiu e está acabado. O BGH, que seria assim, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, né, em matéria civil, né, mesma coisa. Embora não tenha uma teoria formalmente vinculante dos precedentes, né, para usar uma expressão do Zanetti aqui, que eu acho que vale a pena também ser realçada. É uma questão cultural, Zé, mas eu acho o seguinte: nós estamos no caminho para mudar a cultura. Né? Esse bate-papo nosso aqui, a gente conversando, cada vez mais o Supremo e o STJ dando recados importantes É. para a sociedade, eu acho que as coisas vão mudar e vão mudar para Agora, melhor. um recado interessante da STJ que a gente não pode deixar de abordar
esse último entendimento sobre o cabimento da reclamação, né, Daniel? Certamente tu abordou isso aí no livro, a exaustão. Como é que você enxergou essa decisão? Eu achei assim, uma decisão que, quanto ao cabimento, eu acho forçado. Aquele negócio de não estar claro que cabe na parágrafo 500, porra, acho forçado. Agora, o resto da decisão é muito coerente, inclusive com o papel constitucional do STJ, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, tribunais locais, pelo amor de Deus, vocês têm a função ordinária de fiscalizar isso aqui. E eu não acho que o STJ tenha dado de ombros para o papel dele de formar precedentes para os próprios precedentes. Eu acho que o STJ está prestigiando os tribunais locais. Agora, talvez seja um passo muito cedo, né, Daniel? Esse que é o problema. Cara, mas assim, eu comecei o livro de reclamação citando esse caso e um caso do Supremo, né? E que seguem pelo mesmo caminho, porque é exatamente isso. Eu particularmente acho que, enfim, como tu, né? Acho que estamos de acordo. A fundamentação do STJ talvez tenha sido um pouquinho forçada. Mas o resultado é aquele. Não cabe reclamação para tutela do repetitivo. É isso. Né? E não pode caber, porque senão nós vamos transformar o STJ e o Supremo em cortes de controle. Cara, não Exato. tem sentido isso, velho. Assim, veja bem qual é a lógica até. A lógica é a seguinte, lá no Supremo e no STJ, eu tô fechando as portas com repercussão geral, daqui a pouco vou inserir alguma coisa semelhante no STJ, mas Não, enquanto tem, né? não tem, eu tô com as súmulas barrando assim a entrada dos bárbaros no portão de Roma, entendeu? Pô, cara, não entra ninguém. Tudo bem, é a lógica. Quanto menos a gente trabalha, melhor a gente produz. E aí o que a outra parte faz? Tu vai lá nos fundos, velho, e abre o portão. Diz, não, venham, venham. O lado dos fundos abrindo o portão é a reclamação. Então tu fecha o portão de É entrada mesmo. e abre de saída. Cara, não funciona. Não vai funcionar. Então é preciso manter fechadinho. E é É. preciso que a gente incorpore uma cultura de respeito ao precedente. Né? A grande crítica que tem que ser feita, assim, o pessoal tem feito esse meu livro, enfim, eu tenho feito live com o Fred, por exemplo, que é um super crítico do que eu venho defendendo. Ele diz, mas os tribunais ordinários não cumprem os precedentes. Não, muito bem, tudo bem, não cumprem. Mas a gente tem que mudar a cultura. Não É. vai ser a fórceps subvertendo o sistema que a gente vai fazer com que isso ocorra, a meu juízo. Né? Eu acho que não é essa a melhor maneira de resolver o problema. O problema é como fazer esse controle, né? Porque eu achei louvável a opção da STJ, que é uma decisão assim de, enfim, de autocontenção mesmo. Podia mandar, julga aqui tudo e tal. Eu não acho que seja a motivação seja somente, né, política judiciária. Eu acho que eu achei ali uma que assumiu mesmo o papel do constitucional do STJ. Agora o drama é esse. Como é que a gente faz para isso ser enraizado na cultura nos tribunais locais, os próprios, enfim, magistrados de primeiro grau, então ainda mais, talvez. Mas, cara, é o que você falou, né? A gente não pode consertar uma coisa, porra, entendendo de forma errada a outra, né? Se a gente Então, continuar, cara, deixando o ratinho correr na roda, velho, o ratinho nunca vai sair da roda, velho. Tem que tirar o ratinho da roda. Aí a roda para. Cara, alguém vai se machucar, mas entre mortos e feridos, a é, maioria vai, enfim, alguns recursos vão passar, nós vamos ter algumas injustiças, mas enfim, o sistema precisa entrar no molde, velho. E a gente precisa fazer a nossa parte, e passar por um papel de Corte Suprema invariavelmente significa reduzir a quantidade de casos julgados, né? invariavelmente. A Não gente tem podia ter Corte uma senhora Suprema. reforma no 102 e no 105 da Constituição. Passaria um pouco por aí, Daniel? Aquilo ali Pá, não é cara, muito sem largo? dúvida. Parece que a gente ensaiou, né, cara? Enfim, porque assim, no fundo, cara, a PEC conhecida como PEC da prisão em segunda instância, na verdade, não é uma PEC da prisão em segunda instância. Pô, aproveita e fala pro Fux aí, cara. Porque o negócio é o seguinte: a PEC da prisão em segunda instância não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de que as Cortes Supremas são cortes de precedentes, devem atuar a partir dos casos, e as Cortes de Justiça são as Cortes do duplo grau. E ponto final, cara. E o trânsito em julgado tem que se dar depois do duplo grau. Então é muito importante a gente ter uma reforma no 102 e no 105 para marcar as diferentes funções que as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas têm na ordem jurídica brasileira. Para mim é fundamental. Isto é fundamental. Teria que ter uma mudança da água para o vinho lá, né?
A verdade também é que isso é uma mudança que a gente é reticente com mudanças muito menores, imagina uma mudança dessa, né? Que não é nem que reduz a importância do STJ e do STF, muito pelo contrário, até aumenta, né? Racionaliza a coisa. Vai chegar uma hora que vai ter que ser por aí, porque eu fiquei, hoje mesmo eu estava conversando, cara, com o pessoal lá do setor enfim, de informática e tal. Aí tá, eu tô chegando agora, então assim, eu não tenho essa noção interna da admissibilidade. Os números são loucos, né? 200 por dia chega no STF, que no STJ 800 mil por dia. Você vê o trabalho hercúleo que é de gente para fazer o juízo de admissibilidade. Então, é justamente estão tentando inserir aí a tecnologia, enfim, o próprio Vitor, né, falam tanto da inteligência artificial, entra numa das etapas que é verificar tema, para poder criar um círculo virtuoso de tirar o servidor de análise braçal para poder fazer uma análise realmente do que é realmente necessário que tenha um humano lendo, né, para ver se de fato tem que ser admitido ou não. Né? Então a gente vê a quantidade de trabalho, assim, é uma coisa irracional, a verdade é essa. Isso Claro. vai ter que mudar uma hora. E mudar é retirar competência, né? Cara, eu vou te Paciência. dar um exemplo, velho. Não, vamos dar um exemplo. Porque é sempre bom olhar para a história, cara. É sempre bom olhar para a história e é sempre bom olhar Isso que eu ia te para perguntar, por que países. a gente tem esses dois róis aí tão largos? Né? Isso é assim aí mundo afora, não? Não, cara, sim, bom. Primeiro é o seguinte, a gente herdou isso do Supremo Tribunal de quando o Supremo Tribunal, o antecessor do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal de Justiça do Império. E o Supremo Tribunal de Justiça do Império tem como antecessor, tem como modelo a Corte de Cassação Francesa, que admitia recurso para toda contravenção expressa ao texto da lei. É isso, né? É super enorme a hipótese de cabimento. Mas o ponto é o seguinte, Zé, eu acho que é importante dizer isso, porque a gente precisa dizer isso. A Suprema Corte Americana começou a carreira dela no início do século XIX sendo uma corte de controle. Ou seja, ela não podia escolher os casos que ela ia julgar. Ela atuava mediante um writ, que era chamado de writ of error, que era basicamente um recurso que provocava o controle sobre as decisões das cortes dos estados e das cortes de segundo grau federal. Basicamente era isso, tá? Ou seja, cara, era um recurso muito semelhante ao recurso especial e o que era o recurso ordinário antes da emenda 45. Muito bem. Ao longo do século XIX, velho, os caras se deram conta de que não ia rolar, de que não tinha jeito, de que um país do tamanho dos Estados Unidos não tinha como funcionar uma Suprema Corte que se prezasse com vários recursos chegando à Suprema Corte. Cara, qual foi a solução que os caras adotaram em 1926? 1926, cara. Veio o Bill of Judges. Né? O Bill of Judges é um Judiciary Act, né? Um ato de reforma do Poder Judiciário, que basicamente diz o seguinte, olha, agora a principal porta de entrada para a Suprema Corte Americana não é mais o writ of error. A principal porta de entrada para a Corte Suprema Americana é o writ of certiorari. Ponto. E o writ of certiorari só é concedido quando a Corte entender que é o caso, ou quando houver importância pública suficiente da questão. Ponto. Do 8 para 80. Resolvido, cara. Quem não Resolveu. gostou, vai para Disney. Exatamente. E assim, e qual é a corte mais importante do mundo? Qual é a corte Exatamente, mais cara. poderosa do mundo? Exatamente. Eu fiz Também. uma live com o Rodrigo Becker, ele explicando como é. A gente ouve isso, se alguém sugere isso no Brasil, iam considerar a coisa mais antidemocrática do mundo, Claro. né? E você vê como é cultural mesmo, é uma questão pragmática, assim, não tem como, né? E é engraçado, a gente pode pensar, tem que aumentar o número de ministros, então. E aí, vai ter quanto? 200 ministros? Não, isso É, aí não tem cabimento. vai ser mais uma instância revisional, assim, não é por aí, né? A gente tem que restringir a quantidade de casos. E acaba indo para o campo da discricionariedade, né, Daniel? E Claro, paciência. cara. A A saída repercussão geral é isso também. é isso também. Cara, a saída é encarar que as cortes supremas têm uma função diferente. É dar espaço para as cortes de justiça, é ter, de fato, um acompanhamento da justiça civil, para que a gente consiga ter uma justiça civil que funcione. E a gente está melhorando, cara, e a gente vai melhorar cada vez mais. Mas é preciso ter coragem para fazer a travessia.
Né? A gente precisa ter coragem para fazer a travessia. O sertão é grande, mas a gente precisa fazer a travessia. Sim. Ô, Daniel, e outra coisa, quando você fala da reclamação, né, essa visão ampla de que no fundo é interessante, que o próprio nome reclamação é isso, né? Olha, eu quero reclamar que não estão seguindo a decisão aqui. No fundo é isso, tipo, já resumir uma linha isso, né? É, Claro. mas a gente tendo a previsão de que precisa esgotar as instâncias ordinárias e tal, tem alguma saída para isso ou não? Você acha que isso é racional, é irracional? A gente deveria ter reclamação diretamente? A gente podia ter só uma previsão de garantir a autoridade das decisões? Isso já bastaria? O resto não é desdobramento disso um pouco? Cara, olha só, o ponto é esse. Se eu afastar a ideia de que a reclamação tem alguma coisa a ver com o precedente, como eu acho que a gente tem que afastar, ou seja, reclamação não serve para tutela do precedente. Vou deixar de lado, tá? Então não tem nenhum sentido submeter a ideia de reclamação ao esgotamento das duas instâncias. Por quê? Porque é uma decisão do caso concreto que está sendo desrespeitada. Então tu pode ir direto, porque a Mas decisão tem está que sendo ser do meu desrespeitada. caso concreto? Do meu caso concreto, porque senão é precedente. Exato. Então, essa é a minha proposta, né? Que, de certo modo, é a linha do Supremo e a linha do STJ, aderência estrita. Bom, se isso é verdade, aí beleza. Aí nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos direto para o Supremo, direto para o STJ. Agora, se eu Mas pensar também na restringe reclamação... muito o cabimento. No fundo, é uma solução do caso a caso ali, né? Exatamente. Reclamação tem a ver com o caso concreto, não tem a ver com o precedente. Esse é o ponto central. Então estava melhor antes do código do que agora para você. O resto é silêncio. É isso aí, cara. O resto é silêncio. Tá melhor antes do código. Porque a reclamação. Bom, não existe um meio específico para fazer valer a lei, cara. Qual é o meio específico que a gente tem para fazer valer a lei? A ação. Exatamente. Dia de ação, que é Exatamente. atípico. Então é Exato. isso, velho. A resposta é clara. Também não tem um modo específico de fazer valer o precedente. Se a gente pega aquela resolução do STJ, né, pro controle lá dos juizados especiais, né, da aplicação das decisões do STJ, que ele meio que terceirizou, delegou para os tribunais locais, é interessante que é essa linha aí. A gente pensa em competência, é um pouco esquisito, a gente vai dar uma travada na cabeça. Mas no fundo é isso, olha só, tribunais locais, vocês têm uma função chamada de controle da aplicação do direito. Não precisa vir para mim. Eu tenho que dizer o que é o direito, vocês controlam, é simples assim, né? Exatamente. E é É um simples assim. movimento que já tá se antecipando. Cara, eu acho que isso já está bem consolidado. Assim, esse meu livro de Cortes Supremas, cara, é um livro que é bastante criticado. As pessoas criticam muito esse livro, né? Claro, e outras gostam do livro. Enfim, o Supremo aí na STJ o pessoal cita bastante. Enfim, eu fico super feliz. Mas no fundo é isso, cara. É a distinção das Cortes de Justiça para as Cortes Supremas. Ponto. O resto é derivação, o resto é consequência. E é isso. Funciona assim. É simples assim. Vocês aí controlam, duplo grau, fato, prova e direito. É isso. Nós Exato. aqui damos unidade ao direito, precedentes. Uma coisa não é mais importante que a outra, são coisas diferentes, né? Então não é uma relação enfim, nós somos melhores. Não, são funções diferentes. As duas são muito importantes. Se eu tivesse que resumir numa expressão, meu velho, eu diria o seguinte: o processo civil visa a tutela dos direitos, em particular, caso concreto, decisão justa do caso concreto, juízes e cortes de justiça, e o processo civil visa a tutela dos direitos em geral, cortes supremas, unidade do direito e precedentes. A partir daqui, velho, a gente tem um ouriço, né? A gente resolve as coisas. Fora daí é atuação estilo raposa, né? Dando e procurando apagar incêndios aí a toda hora. Eu acho Exatamente. que é por aí. Então, mas uma última pergunta, Daniel. As Cortes Supremas, elas então, pouco importa para você se seriam processos objetivos ou processos subjetivos. Isso não tem a ver necessariamente com a função da Corte Suprema. O importante é que ela se pronuncie. A autoridade vem da própria função Exatamente. institucional da Corte Suprema, é isso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É simples, né? É Como vai bastante simples. decidir quem vai é o de menos. Pode ser tanto a Constituição, pode ser tanto discricionário. O importante é que você tenha uma cultura de deixar a última palavra para a Corte Suprema e, sobretudo, de escutar a Cara, última palavra. e é o seguinte, até porque é o seguinte, a gente não tem, velho, outra maneira de resolver o problema a não ser pelo argumento da competência.
A gente pode discutir até o final das nossas vidas, cara, quais são as melhores fórmulas de viver uma boa vida. O que significa dizer se uma decisão do Supremo é correta, incorreta, do ponto de vista substancial. A questão vai ser eterna. Agora, uma coisa que é absolutamente extrema de dúvida é a seguinte: todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira, sob o mesmo ordenamento, diante dos mesmos problemas. E é flagrante a injustiça se isso não acontece. Então é muito claro, o argumento é formal, velho. É competência. É isso. O resto Só é resto. fixar isso e pronto. E para Exatamente. revisitar esses precedentes aí, como é que você vê essa necessidade de revisitar? Tem muita gente que fica extremamente angustiado com aquele 1030, né? E aí eu acho que essa discussão da reclamação também tem tudo a ver com aquela, quando amarra no 1030 ali, má aplicação, ou mesmo a ideia para tentar superar, que aí, enfim, mais, não tem nenhuma previsão no código mesmo para garantir É, isso. Como é que você enxerga esse problema aí? É um o falso ministro problema? Gilmar, cara, o ministro Gilmar via na reclamação justamente Uma o reabertura para instrumento o caso. para Exato. viabilizar aí uma superação, né? Mas eu não vejo assim. Eu acho que o que vai acontecer é como acontece na Suprema, é como acontece em outros lugares. Num determinado momento, uma vice-presidência local vai jogar para o Supremo, vai jogar para o STJ um recurso ordinário, um recurso especial. Se passar, velho, a PEC, né, da segunda instância, vai ser diferente ainda, porque segundo consta, eu vou interpor a ação especial, a ação extraordinária, direto no Supremo STJ, vai ter um monte de gente fazendo admissibilidade, robô, É. as pessoas, interessa. Cara, e aí já vai estar ali tudo. Então tá tudo certo, cara. Não vamos se angustiar, né? Vamos com calma. Vai dar tudo certo, entendeu? Não precisa ter um instrumento para ir direto para lá. Né? Acho que a gente precisa. Uma hora uma corte manda lá para cima, uma hora a presidência olha, esse tema é importante, manda para um relator e a coisa vai funcionar. Sempre foi Muita assim. gente, no fundo é isso, muita gente vai tomar na cabeça até todo mundo entender que esse é o novo papel e ponto final. No fundo é isso, né? Assim, faz parte da evolução também. E Faz ninguém quer parte. ser, o meu caso merecia. Não, o caso sempre merecia. Até a gente entender que nenhum caso merece, vai um caminho mesmo, né? A questão É é que isso isso aí. demora um tempo. É isso aí, cara. Pô, Daniel, que aula, meu irmão, que papo bom, cara. Porra, você é um monstro mesmo, cara. E Que é isso, alegria cara. poder falar contigo, sério mesmo. Queria ficar, meu irmão, uma semana contigo conversando, eu ia sair em outro nível, cara. Pô, Eu isso que digo isso, engrandece Rafael. muito mesmo, cara, de Uma verdade. grande Pô, alegria, obrigado cara. aí por ter topado, cara. Sou teu fã, Imagina. pô, uma alegria poder te escutar, te ler, enfim, te ouvir. É um Imagina, cara. privilégio mesmo para nossa geração, cara. A gente E é aprende isso, muito. admiração recíproca, cara. E para mim foi um prazer também, uma alegria. Papo super leve, super na boa. Um monte de amigo aí, tô vendo o Doda aí agora, acabou de Só datar tem palminhas, estrela nessa Regina live. aí, uma galera aí, enfim, tava aí o Pedron antes. E, enfim, cara, quero te dar os parabéns aí pelo teu trabalho que você está fazendo também aí, um trabalho sensacional. E dizer que tamo junto, meu velho. Tamo junto sempre. Valeu, Daniel. Obrigado, meu querido. Pessoal, valeu pela audiência aí. Fica com Deus. Vou deixar salva a live. Valeu, Daniel. Até a Valeu, próxima, irmão. abração, irmão. Até mais.